Segundo livro de Reis, capítulo 19. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestidos roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem o disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou essa resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios os assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Libna. Então, foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, tinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Azã, Rezef e mataram o povo de Edém, que morava em Telezar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão, então, os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ená e Ivá? O rei Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. O Senhor olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaberique está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, o Senhor, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, o Senhor, ó Senhor, é Deus. Então, Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe, contra quem
você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio, do seu orgulho, e agora eu vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Depois, Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, plantas, parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho de onde veio, sem ter entrado nela. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então, Senaquerib, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Segundo Reis, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo
e disse: O Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, eu quero ver ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus o Senhor e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isso é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias e os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada dos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhes disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus disse que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isso é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no trabalho do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que, durante a vida dele, haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba.
Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Será, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei, que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei a seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme seu povo ia avançando. Por meio de seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram. E, com os seus ídolos, levou o povo de Judá a pecar. Por isso, eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém, como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que era errado e que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio. O rei de Uzá e o seu filho Amon ficou no seu lugar como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotbatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que seu pai havia adorado. Assim, Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele.
Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo, no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei.